Fala pessoal, vamos dar então continuidade para a nossa matéria de anatomia. E agora eu quero falar do próximo sistema, né? Só relembrando, então, a gente já falou dos ossos, a gente articulou esses ossos, aí a gente adicionou os músculos, né, para complementar aí o aparelho locomotor. Depois a gente trouxe um sistema digestório, que vai tirar nutrientes dos alimentos para alimentar as células desse corpo, trouxe um sistema respiratório para realizar a troca gasosa, né, capturar oxigênio do ar, para suprir a demanda por oxigênio dessas células, e o sistema circulatório para fazer a distribuição desse nutriente, desse oxigênio. O sistema urinário, onde que ele vai entrar nessa equação? Com o funcionamento dessas células, elas vão utilizar os nutrientes trazidos pelo digestório, né, e pelo circulatório, e vão eliminar, além do gás carbônico, algumas outras substâncias que ela vai acabar produzindo no seu funcionamento. E essas substâncias vão se acumular na corrente sanguínea. Então, quem vai ser responsável por eliminar, né, filtrar esse sangue para tirar essas impurezas da corrente sanguínea vai ser o nosso sistema urinário. Então, o sistema urinário ele tem como principal função a regulação da concentração e do volume do sangue. Quer dizer, além das substâncias que estão ali concentradas no sangue, ele também vai regular a quantidade de líquido que esse sangue vai ter. Então, dessa maneira, ele atua removendo e restabelecendo a quantidade de água e de solutos do organismo. Solutos a gente vai ver que são essas substâncias que estão ali no sangue. Além disso, também ele excreta, né, ele elimina as impurezas. Então, quais os sistemas que vão compor? Bom, os órgãos aí que eu diria que são principais, né, fundamentais desse sistema, os rins, tá? Depois a gente vai ter os ureteres, beleza? Estou falando tudo no plural porque são em dois. Depois a gente vai ter a bexiga e por último a uretra. Então, quer dizer, se a gente for analisar, comparando com os outros sistemas que a gente viu, é um sistema que é muito mais simples, né? Tem uma quantidade muito menor de estruturas aí relacionadas. Então, vamos começar falando dos rins, né? Então, os rins, eles são órgãos pares, ou seja, a gente tem dois rins, e cada um pesa aproximadamente 125 a 140 gramas, tá? E eles estão localizados um de cada lado da coluna vertebral, ou seja, quando a gente vai comparar a posição, eles estão bem posteriores, tá? Eles estão atrás de todas as estruturas que a gente já viu ali na cavidade abdominal. Eles estão bem posteriores, bem aqui próximo à cavidade dorsal, tá? E na parte superior de cada rim, a gente encontra glândulas que são chamadas de glândulas suprarrenais, também conhecidas como glândulas adrenais, tá? E essas glândulas, elas produzem alguns tipos de hormônios, né? É, principalmente aí um hormônio que é produzido pela glândula suprarrenal, né? Ou adrenal, é a adrenalina, né? Tem o mesmo nome da glândula, mas só uma curiosidade. Mas a glândula em si não compõe o sistema urinário. A glândula vai estar lá no endócrino, tá? E na borda medial desses rins, né? Então você vê que os rins eles têm um formato que lembra o formato de um feijão grandão, né? E aí ele vai ter uma borda medial e uma borda lateral. A borda lateral é bem maior do que a borda medial, né? Então, a borda medial de cada um dos rins, a gente vai encontrar o hilo renal, que é o quê? É o local onde entram e saem os vasos renais, né? Então, a artéria renal, veias renais, tá? E também onde vão se conectar os nervos que vão controlar esses rins, e ali também tem a pelve renal, que é o local por onde vai sair
a urina que vai ser produzida nesses rins, tá? Então, o sangue vai ser fornecido para cada rim por meio da artéria renal e vai ser drenado, né, vai ser retirado do rim pela veia renal. E eles são ramos da aorta abdominal e as veias renais levam sangue de volta para a veia cava inferior. Então, lembra lá na última aula que a gente falou de circulatório, né, os grandes vasos? Quer dizer, a aorta descendente lá dentro da cavidade abdominal, ela vai levar sangue para os rins através das artérias renais e depois que esse sangue for filtrado lá nos rins, ele vai voltar pelas veias renais para a veia cava inferior e aí seguir em direção ao coração, tá bom? E aí, externamente, por fora, né, esses rins eles vão ter uma cápsula chamada cápsula renal, que é uma membrana de tecido fibroso, né? A gente já viu diversos órgãos que têm aí algum tipo de cápsula ou de membrana em volta, né? Então, pericárdio no coração, pleura no pulmão e aí agora também a cápsula renal nos rins, né? Quando a gente observa a anatomia interna do rim, a gente consegue observar algumas estruturas, né? Então, aqui, ó, na pelve renal, a gente consegue visualizar as artérias renais, a gente consegue visualizar as veias renais, né? Tudo isso aqui compondo o hilo. Esse amarelinho aqui é um pouco mais escuro, os nervos renais, né? E a gente observa que essas artérias renais, elas vão se ramificar e vão preencher essa região aqui em volta, chamada de córtex renal, tá? No córtex, então, a gente vai ter as estruturas principais do rim, que são as estruturas que vão efetivamente produzir a urina, né? Que são os néfrons, tá? Por isso que, por exemplo, quando a gente vê que é o especialista em cuidar dos rins, o nome dele é nefrologista, né? Ou, por exemplo, uma inflamação, uma infecção no rim, ela se chama pielonefrite, né? Então, porque o néfron é a parte mais importante do rim, tá? Depois a gente consegue visualizar essa porção aqui onde a urina vai ser despejada, que é a medula, né? Essa urina que é formada, então, na medula, ela vai vir pela pirâmide, tá? A pirâmide vai despejar nos cálices, né, nos pequenos, no cálice menor, e depois o cálice menor vai levar para o cálice, aqui, o cálice menor vai levar para o cálice maior, e depois vai para a pelve renal, tá? Entre cada uma aqui das pirâmides, a gente vai visualizar as colunas renais, tá? Dividindo essas pirâmides, beleza? Aqui nessa outra imagem, então a gente consegue visualizar bem, né, esses vasos, todas essas estruturas que eu falei para vocês, né? Então a aorta, né, a artéria renal, e aqui veia renal levando para a veia cava, tá certo? E aqui, ó, pirâmide, cálice menor, cálice maior, pelve renal, beleza? E no córtex, então, vão estar os néfrons que vão estar formando essa urina. Mas a gente está falando de néfron, né? Vamos explicar então, mostrar para vocês quem são esses tais de néfrons aí. Então, o néfron ele é uma estrutura microscópica, tá? Então, ele é a unidade anatômica funcional do rim, né? É onde vai ser realizada a filtragem, de fato, né? E o sangue que vai ser filtrado no interior dos néfrons, ele vai passar para os ductos coletores, que vão se unir para formar a pelve de cada um dos rins, tá? Cada pelve renal, ela vai dar origem para o que fora do rim vai se chamar ureter, tá? E o ureter, ele é um tubo longo com uma parede que é composta por musculatura lisa e vai conectar o rim lá na bexiga, tá? Então ele funciona como se fosse um condutor, né? Então o rim vai ter a pelve, conectando na pelve, sai lá dois tubos, esses dois tubos vão levar a urina para ser despejada na bexiga, tá? E o néfron, então, ele vai ser composto pelas seguintes estruturas, tá? Então, ele vai ter lá o corpúsculo renal, tá? Que é formado pelo glomérulo e pela cápsula glomerular, tá bom? Essa redondinha aqui. Ele vai ter o túbulo renal, que é um túbulo contorcido,
que ele vai ter a parte proximal, vai ter o ramo descendente da alça de Henle, o ramo ascendente da alça de Henle e o túbulo contorcido distal. Então, aqui, ó. Túbulo contorcido proximal, descendente, ascendente e depois o túbulo contorcido distal, beleza? E, por fim, o ducto coletor no final. Então, ele vai sempre ter essa estruturinha que desce, que sobe, e depois vai para o ducto coletor. E nesse desenho vocês vão conseguir observar que ele tem algumas setinhas, né? Então, ó, esse desenho vermelhinho aqui, ó, ele representa os vasos, que são capilares, né? Que estão aqui em volta do glomérulo, e a parte amarelinha é o tubo do glomérulo por onde vai passar a urina. Essas setinhas indicam a entrada e saída de líquido nesse tubo, tá? Então, ó, logo no começo aqui na cápsula de Bowman, tem uma setinha com F aqui, ó, que ele representa a filtração, tá? Então, o primeiro processo que acontece lá no glomérulo chama filtração. Então, esse sangue ele chega com bastante pressão aqui na cápsula e uma boa parte do conteúdo vai ser expulso aqui, vai ser retirado do capilar, né, dessa arteríola, para dentro do tubo. Esse processo chama filtração. Depois, ao longo, então, dessas estruturas da alça de Henle, que a gente falou, túbulo contorcido proximal e distal, vão acontecer processos de reabsorção, então uma boa parte é reabsorvido, e os processos de secreção. Para quê? Para a gente separar aquilo que deve ser eliminado, né? Então, principalmente ureia, creatinina, outras substâncias, né? Hormônios, medicamentos, tudo que tiver que ser retirado, que está se acumulando do sangue, e aquilo que vai ser reaproveitado, né? Então, glicose, sais minerais, água, vai ser reabsorvido para dentro para dentro do sistema sanguíneo novamente, tá? Então, não vai eliminar tudo, né? Todo aquele plasma, vai eliminar só a parte que importa. E a gente tem uma regulação hormonal também, que vai dizer quanto de água que vai ser reabsorvido, né? Se a gente está com processo de desidratação no corpo, então tem um hormônio que vai regular a quantidade de água que a gente vai reabsorver para guardar e não perder, não ficar mais desidratado ainda. Agora, se tiver num processo né, de muita absorção, muita ingestão de líquido, aí vai eliminar uma quantidade maior de água, né? Muito bem. Então, depois que a urina é formada lá no néfron, ela vai ser captada, né, vai escorrer pela pelve renal, e na pelve renal ela vai encontrar o ureter. Então, o ureter ele vai ter uma parede composta por músculo liso, né? Lembra que eu falei lá no sistema muscular, tipo de músculo liso, de contração involuntária, né? Que vai empurrar essa urina, então, em direção do rim para bexiga, né? Então, ele vai conectar cada um dos rins à bexiga e funciona como um conduto, né? É só um tubo por onde a urina passa. E uma curiosidade é que, na maioria das vezes que ocorre uma crise de cólica renal, né, que a gente tem a formação de cálculo, acontece principalmente na pelve renal, quando esse cálculo se desprende e começa a se deslocar pelo ureter, principalmente quando ele obstrui a passagem da urina em um dos ureteres, que acontece a cólica renal, né? Então, geralmente, a pedra ela está se deslocando e aí acaba obstruindo a passagem pelo ureter, lá dentro do ureter. Muito bem. Depois que a urina passou pelo ureter, então, ela vai chegar na bexiga. A bexiga é um órgão oco, né? Um órgão vazio, quando ela está sem urina, situado na cavidade pélvica, e ela vai funcionar como um reservatório temporário para essa urina. Então, as paredes dela também vão ser compostas de musculatura lisa, né, de contração involuntária, e a contração desses músculos é que vai ser responsável pelo esvaziamento da bexiga durante a micção, junto com outros músculos ali do assoalho pélvico, mas que vão fazer essa bexiga se esvaziar quando a gente for urinar, tá? E finalmente, então, depois que a urina
se acumulou ali dentro da bexiga, para ela ser eliminada, né, expelida do nosso corpo, ela vai sair por um outro tubo chamado uretra. Então, a uretra é o tubo que leva a urina para o meio externo, né? E tem como a principal função eliminar a urina do corpo, e nos homens ela tem um tamanho distinto do das mulheres, né? O homem tem a uretra, em média, com 25 centímetros, né? E a mulher com apenas 5. E aí a gente consegue observar na uretra masculina que ela tem vários segmentos, né? Então ela tem a uretra intramural, que fica ainda aqui, ó, dentro da bexiga, né? No finalzinho da bexiga. Depois a gente vai ter a uretra chamada de uretra prostática, né? Que é um pedaço da uretra que passa por dentro da próstata. Depois a uretra membranácea e a esponjosa, que vai acompanhar aqui todo o trajeto por dentro do pênis, né? E no finalzinho o ósseo da uretra na eliminação, tá? Aqui, ó, nessa outra imagem a gente consegue observar bem, né? Então, uretra intramural, prostática, membranácea, e aqui é esponjosa, beleza? Na mulher, então, ela só vai ter a intramural e já vai para a parte final da uretra, né? Uma uretra bem menor, tá? E aí, só para a gente explicar melhor um pouco como que é essa fisiologia dos rins, né? Então, a principal função é a regulação da composição hidroeletrolítica dos líquidos corporais, remove os produtos finais do metabolismo e do sangue e regula a pressão sanguínea também. Então, por isso que muitos pacientes aí que fazem uso de medicamento de pressão, tem problema de pressão alta, tem que usar também algum medicamento que vai favorecer a formação da urina, né? O famoso diurético, tá? Porque os rins, eles são, assim, os órgãos junto com o coração, mais importantes para a regulação da pressão arterial. Tá? Então, os néfrons vão produzir, né, a urina por meio dos 3 mecanismos que eu tinha falado: filtração, reabsorção e secreção. Tá? Então, na filtração, o sangue vai chegar nos capilares do glomérulo. Daí, nesse momento, a pressão que esse sangue chega faz com que parte do plasma saia em direção a essa cápsula de Bowman, e essa passagem do plasma é conhecida como filtração. Então, olha lá, o primeiro processo é filtração. Depois, o material proveniente dessa filtração segue para o túbulo renal, e lá no túbulo renal acontece a reabsorção. E aí, nessa etapa, substâncias que são importantes, que não podem ser perdidas, são reabsorvidas. E, por fim, a secreção, também que acontece no túbulo renal, é um processo que é oposto à reabsorção, que é o quê? Na secreção, as substâncias que estão presentes no capilar são lançadas de novo para o interior do túbulo, e isso garante a eliminação pela urina, tá? Então, substâncias tóxicas do metabolismo e medicamentos, por exemplo, são eliminadas no túbulo proximal, beleza? Aqui, ó, tem um vídeo que ilustra todo esse processo. Vamos assistir esse vídeo. A urina resulta da depuração do sangue, sendo um produto de excreção de composição variável. Forma-se ao nível dos rins, mais especificamente das suas unidades funcionais, os nefrónios, através de 3 processos: filtração, reabsorção e secreção. A formação da urina inicia com a entrada do sangue a alta pressão na cápsula de Bowman, através da arteríola aferente, que se ramifica em capilares, originando o glomérulo de Malpighi. A maior parte do plasma sanguíneo passa dos capilares para a cápsula, num processo chamado de filtração, e do qual resulta o filtrado glomerular. Do filtrado fazem parte substâncias como água, glicose, aminoácidos, sais minerais, ureia, ácido úrico e creatinina. De seguida, o filtrado inicia o seu percurso pelo tubo urinífero, percorrendo o túbulo contornado proximal, a ansa de Henle, e o túbulo contornado distal.
Ao longo destes, a composição do filtrado vai se alterando devido à reabsorção e secreção. Na reabsorção, grande parte do volume do filtrado é reabsorvido para os capilares sanguíneos, isto é, cerca de 98% da água e substâncias úteis para o organismo, quase toda a glicose, aminoácidos, vitaminas e alguns sais minerais. No entanto, os produtos azotados, como a ureia e o ácido úrico, e ainda alguma água e sais minerais permanecem no filtrado. A secreção ocorre em regiões específicas do tubo urinífero, que são envolvidas por redes de capilares sanguíneos. Durante este processo são lançadas diretamente para o tubo urinífero substâncias tóxicas, como medicamentos e algumas hormonas. O resultado final é a formação da urina, composta pelas substâncias não reabsorvidas e pelas secretadas, essencialmente água, produtos azotados, íons em excesso e creatinina. A urina continua o seu trajeto até ao tubo coletor, no qual pode ainda ocorrer reabsorção de água de acordo com as necessidades do organismo, o que levará a uma maior ou menor quantidade de urina excretada. Muito bem, então eu tenho mais um pedaço. E implica 3 etapas: a filtração, a reabsorção e a secreção, durante as quais são eliminados os resíduos resultantes do metabolismo celular presentes no sangue e é regulada a concentração de água e sais necessários ao equilíbrio do organismo. Agora terminou. Muito bem. E aí, eu tinha comentado de um hormônio, né, que faz a regulação, então, da quantidade, né? O nome desse hormônio é vasopressina, ou também chamado de hormônio antidiurético, que é o quê? Ele vai ser produzido numa glândula chamada hipotálamo, tá? Aliás, a glândula chama hipófise, né? Ela está na região do hipotálamo, lá dentro do encéfalo, lá na região neurológica. E aí ele vai ser produzido em casos de desidratação e queda da pressão arterial. E aí ele faz o quê? Faz os rins pararem de eliminar água. Então ele reabsorve toda a água ali naquele processo, tá? E aí isso concentra e reduz o volume da urina. Esse hormônio antidiurético, então, ele atua no nível do néfron, favorecendo a abertura dos canais de água, né? E nas células do túbulo de conexão e túbulo coletor, fazendo reabsorção de toda a água que passa por ali. Beleza? Então, nessa aula vai ser só isso mesmo, um sistema que é bem mais tranquilo, né? E espero que vocês tenham gostado e a gente volta no próximo tema. Valeu!